Olá pessoal, hoje será o nosso 5º episódio e o The Best Cast Podcast recebe aqui um convidado especial. Ele tem uma trajetória marcada por coragem, resiliência e empreendedorismo. Ele é de Goiânia e ainda adolescente ele veio aqui para a Bélgica, veio com a mãe e o irmão e vieram sim em busca de um novo recomeço. Aos poucos foi construindo sua vida aqui na Bélgica, estudou em escolas locais, ou seja, as escolas normais, e se formou em artes e design de interior. Mas foi no mundo dos negócios que ele realmente floresceu. Aos 22 anos, ele fundou sua primeira empresa de limpeza profissional, que foi a Star Clean Companhia. E com muito trabalho, ele expandiu e consolidou o negócio, criando a Star Clean Título de Serviço, que é uma empresa com 200 colaboradores, que hoje é referência no setor. Mas ele não parou por aí. Durante a pandemia, deu mais um passo ousado. Ele entrou no ramo de desenvolvimento imobiliário ao lado do seu irmão e juntos criaram uma empresa especializada em hospedagem, estilo Airbnb, comprando, renovando e transformando imóveis em experiências únicas, como ele mesmo fala. Hoje ele é divorciado, pai de 2 filhos lindos e sim, ele é um exemplo de como é possível transformar desafios em oportunidades. E um dos seus lemas que eu achei bem interessante, ele diz: acredite em si. Ou seja, acredite em si mesmo e transforme suas ideias em realidade. E sim, esse é o cara que está aqui na minha frente e vamos falar. Quem é ele? É o nosso Yuri Milhomem. Tudo bem, Yuri? Tudo bem? Tudo Como ótimo, é que tá você? Seja bem-vindo ao The Best Cast. Estava ansiosa para você vir logo e foi danado a gente conciliar aqui os nossos horários, né? Não, obrigado pelo convite. Primeiramente, gostaria de agradecer e felicitar por essa iniciativa que é muito inspiradora. Eu acho que a Bélgica, né, precisa de pessoas igual você que levam a nossa comunidade para frente, que motiva, que, como se diz, que inspira de uma certa forma, como a gente estava falando. Eu acho que isso pode fazer as pessoas mudarem, né, de uma certa forma, não só porque quando a gente sai do Brasil para fora, a gente fica numa bolha. Eu acho que é importante a comunidade brasileira acordar e fazer diferença aqui, né? Exatamente, e a intenção é realmente essa, tipo, dar uma sacudidela, né, como diz, nos brasileiros que estão aqui ainda. Como a gente estava falando antes, todos nós viemos com propósito, mas tem uns que chegam aqui e esquecem dos propósitos, desviam e depois vai vivendo o dia a dia e isso não está bem. E a gente acaba se preocupando, porque, né? Então vamos fazer algo para a nossa comunidade. E é isso que nós vamos. Extremamente importante. Parabéns, de verdade. Eu fico feliz de ver pessoas igual você, que estão acordando, que estão fazendo, porque tem um mercado enorme, né? É verdade. Esse mercado aí, hoje em dia, rede social, comunicação, tudo que acontece. Todo mundo tem um telefone, um iPhone, tá na rede social e precisa de pessoas com conteúdo de qualidade, né? Não, a gente não ficar perdido ali na nossa comunidade sem como se diz, fazer alguma coisa diferente na Bélgica. Eu acho que a Bélgica precisa de nós brasileiros aqui. Exato, eu escolhi esse tema, esse nicho, não sei como é que eu posso dizer, mesmo pensando na nossa comunidade. Existem vários aí podcasts, mas cada um com o seu, mas eu escolhi esse, eu achei que eu poderia ajudar dessa forma a comunidade e faço o que eu mais gosto, que é comunicação. Tu sabe, eu falo demais, né? Isso é muito bom, é importante. Vamos aqui, a primeira perguntinha, porque essa eu pergunto sempre aos The Best. Por que decidiu vir morar aqui na Bélgica? Bom, essa decisão, na verdade, não foi uma decisão minha, né? Na verdade, foi minha família, minha mãe, na verdade, eu cresci no Brasil até os 12 anos de idade e minha mãe é cabeleireira no Brasil, trabalhava, família toda lá, mas estava passando por uma certa dificuldade com meu pai, aquele casamento que separa, volta, então a gente cresceu nesse ambiente. E aí chegou um período onde meu pai, ele
mais velho decidiu fazer um curso, que era o sonho dele, ser piloto. Legal. Muito. Meu pai nos inspirou muito, então, mesmo depois de uma certa dificuldade, né, na família, ele correu atrás do sonho dele e conseguiu. Isso foi uma bela conquista para a família. Sim. Mas isso foi uma virada de chave na nossa família, porque meu pai tinha que trabalhar numa região bem distante de Goiânia. Eu sou de Goiânia. De Goiânia. Olá, pessoal de Goiânia. Goiânia. E aí meu pai teve uma proposta de trabalho no Pará, né? E aí, naquele separa, não separa, volta e tudo, com aquela vida conturbada. Eu, como criança, não vi muito isso, mas minha mãe sempre contou as histórias. Meu pai decidiu do Pará. E falou, olha, eu vou parar, trabalhar lá, mas eu vou estar sempre em Goiânia. E minha mãe, nesse período, a gente já tinha nossa família aqui na Bélgica, que morava. Já tinha pessoas de família aqui na Bélgica. Chegaram aqui nos anos 90. Completou agora mais ou menos 30 anos. Né? Então já moravam aqui, já estavam aqui há um tempo. Então essa é a família do meu pai. Então a gente é uma família bem grande aqui na Bélgica, família Milhomem, né? E aí nos convidou minha mãe para vir ela junto comigo e meu irmão para o nosso futuro, né? Devido àquela situação, aquela complicação toda familiar. Então já foi uma projeção para o futuro. Foi muito lindo ali a decisão tomada pela minha mãe e o convite dos nossos tios, né? Porque sabia o contexto que a gente vivia, como hoje eu vejo isso, hoje eu tenho 36 anos, eu vejo que foi uma pequena decisão que mudou o destino, né? Então, isso é uma coisa que eu falo, uma decisão aqui muda o destino. E minha mãe foi uma mulher muito corajosa. Ela decidiu vender tudo, largar tudo, e ela veio na frente. Intuição de mãe, né? Intuição de mãe. E aí ela deixou meu irmão com a minha avó, lá durante o período, veio na frente nos anos 2001. E ficamos para trás. Foi uma decisão difícil para ela, eu imagino. Imagino, 2 filhos, adolescentes, crianças, né? 2 crianças ali. Você tinha quantos anos quando sua mãe foi embora? Tinha 11, ia fazer 12 anos. Meu irmão, 1 ano mais novo que eu. Ela deixou, mas assim, bem focada, veio. Minha mãe cristã, então ela fez ela sempre fala isso, ela fez um propósito. Deus falou que propósito lindo, viu? Que propósito lindo mesmo. Ela fez um propósito e tal, e Deus falou com ela, falou, vai. Então, primeira coisa que eu sou cristão também, o primeiro conselho que eu sempre dou para as pessoas é, não vai só por intuição, por emoção, né? Fazer alguma coisa na vida, abrir uma empresa, empreender, ou o que seja, ou mudar de país, mas tem que seguir, como se diz, Deus falou com você, né? Tem várias formas, você não precisa ser cristão para Deus falar. Então, mas eu falo assim, teve alguma direção clara? E foi o que aconteceu com a minha mãe, ela teve uma direção muito clara. Falou, então ela sentiu vendeu tudo, o pouco que ela tinha, vendeu, ela tinha um salão. Apostou mesmo, não foi? Apostou. Então, uma coisa que foi importante nesse percurso que eu levei também, eu acho assim, a minha mãe, indiretamente, ela ensinou muito para mim e pro meu irmão como se tornar um homem e como tomar decisões, sem ela imaginar. Minha mãe também teve muito estudo e tudo, mas então ela tomou uma decisão ali de vender tudo e vir para cá. Porque muita gente às vezes fica assim, eu vou mudar de país, mas eu tenho essa garantia aqui, né? No Brasil eu tenho um negócio, não vou vender meu negócio, eu não vou parar. Então eu acho que às vezes quando a gente fica em cima do muro, eu não vou dizer que não funciona, mas é mais difícil de funcionar, porque o nosso coração fica dividido. Em cima do muro mesmo. Então, se a gente ficar em cima do muro, então minha mãe não ficou, ela falou, vou vender. Se tiver... Então ela pensou na opção A, não teve opção B. Pois, eu acredito que ela, quando ela jogou isso aí, ela jogou com certeza. Eu vou e vai dar certo. E ela veio para dar certo, não tinha outra opção. E ela não sabia o que era a Bélgica, nunca olhou no mapa onde ficava Bruxelas, ela não tinha esse conhecimento todo de pesquisar. Então, eu acho que às vezes a gente na vida, quando a gente tem uma certa... a gente vai assim, sem muitas questões, às vezes, né? A gente vai com mais... Vai direto ali, não tem esse negócio de ficar, mas por que isso, por que aquilo. Enfim, então viemos em 2000... Então ela chegou aqui em 2001, no começo do ano, depois de 6 meses, ou um pouco mais, eu e meu irmão, nós viemos. Então ela conseguiu trabalhar. Foi pouco tempo, 6 meses, foi. Foi um pouco, mais ou menos 6 meses, A gente chegou aqui no final do ano de 2001. E como foi esse processo de adaptação? Você chegou aqui ainda criança, escola, meu Deus, imagino. Pra gente foi, como criança, é uma aventura, né? Então foi diferente de muita gente que vem
Então a gente foi muito inocente, 2 crianças, fomos bem recebidos pela nossa família. E é muito mais fácil de aprender tudo, né? Porque criança no instante aprende. Aprende muito rápido, né? Então a gente não viu as dores da minha mãe ou da família, as dificuldades. A gente, 2 crianças inocentes, chegamos aqui com 12 anos, eu tinha 12, meu irmão 11 mais ou menos, e tudo novo. Então eu não tive essa experiência que muita gente tem, de vender tudo, largar tudo. Eu senti pela minha mãe, né? Eu e meu irmão, a gente viu ali o que ela fez por nós. Mas, então, aí chegamos, não falávamos francês, fomos para a escola muito rápido. Então a gente entrou numa escola aqui na Bélgica. E sua mãe? Minha mãe trabalhava, né? E ela trabalhou em família de homenagem? Ela foi recebida por uma família aqui, que são amigos nossos até hoje, são um casal de advogados. E ela trabalhou de interna nessa casa, cuidando de uma criança, cuidando dessa família. E ganhava pouco, né? Na época era muito pouco. Assim, era o salário da época, né? Mas ela trabalhou muito e com esse pouco ela conseguiu juntar, ela fazia cabelo no final de semana, então minha mãe fazia 2 trabalhos diferentes ali. Dava o jeitão mesmo, Dava né? Dava um jeito, aquele jeito brasileiro e muito trabalhadeira. E muito rápido ela conseguiu comprar nossas passagens, né? E trazer a gente. Então ela foi muito corajosa. Olá pessoal, em nome do The Best Cast, eu, Paula Dantas, venho trazer aqui uma informação para vocês que está me deixando assim bastante contente. Quero vos informar que temos um patrocinador master. E quem é esse patrocinador master? É a Jordan Digital. Ela é uma agência de marketing especializada em automação e inteligência artificial. E a Jordan Digital veio somar com a gente e trazer qualidade em todos os aspectos a nível de marketing digital. E o que mais me chamou a atenção nos serviços é que você pode automatizar sim o seu atendimento. Vamos supor que você está atendendo uma cliente e o telefone toca, o WhatsApp é uma outra futura cliente querendo saber sobre os seus serviços, sobre marcação. Então, para a sua cliente não ficar sem atendimento, aí entram os serviços da Jordan Digital. A IA vai fazer o atendimento da sua futura cliente, buscar uma outra profissional. Mas com a agente de IA vai fazer todo o atendimento e a sua futura cliente não vai ficar à espera. Quer um conselho? Pare de perder cliente e fale agora com a Jordan Digital. A sua futura agência de marketing digital terá o imenso prazer em atender você como me atendeu e hoje ela é a nossa agência parceira. E aqui embaixo eu vou deixar o link de atendimento deles para vocês entrarem em contato para marcar uma reunião de avaliação e a promoção é somente para as 2 primeiras pessoas que ligarem pedindo a avaliação. E se você é seguidor do The Best Cast, tem um desconto bem especial. É só dizer que é seguidor do The Best Cast. Né? Acredito. E a gente, para concluir o que você me perguntou, como que foi a adaptação, foi fácil de uma certa forma. Claro que mesmo como criança tivemos que crescer muito rápido também, porque minha mãe trabalhava, então eu e meu irmão tinha que pegar o transporte, resolver as coisas só, minha mãe não podia estar presente o tempo todo. Então eu acho que isso nos ensinou a muito pequeno a se tornar homens, né? De tomar decisões, mesmo na escola. Meu irmão estava comentando comigo essa semana, até o nosso boletim da escola, ela não sabia nem ler, então se a gente fosse mal na escola ou bom, eram decisões pessoais nossas, não um pai e uma mãe que está por trás. E ao mesmo tempo ela também depositava e dava uma certa responsabilidade para vocês mesmos, né? Indiretamente, exatamente. E que nos fez assim, a ser responsável. Exatamente. Nos tornar responsáveis e saber que é muito rápido para onde que a gente estava indo. Indiretamente, acho que foi uma lição para a gente indireta. Ela muito cristã e também educava muito, corrigia muito. Então ela sempre colocava a gente ali, nunca deixou. Eu vejo que desde o início mesmo, vocês já cresceram e já tinha aquele exemplo dentro de casa de batalhar, de correr atrás, né, de aprender, de responsabilidade, de facilitar suas próprias vidas para as coisas serem mais leves, né? Exatamente. Aí pronto, você estudou, né? E na apresentação que você me enviou, que eu achei assim interessante, pronto, e vocês, como foi a ideia de você, hoje você tem uma empresa, né? De título e serviço,
Para quem não sabe, pessoal, Título de Serviço é uma empresa de limpezas, limpeza profissional, né? Limpezas... Exato. O Título de Serviço, como é que ele funciona, na verdade? É uma empresa de limpeza, aonde trabalhamos em casa de pessoas privadas, né? Casas de madames aqui na Europa. Sim. Então, como se diz, a gente trabalha em parceria com o Estado, que o Estado ele colabora para tirar as pessoas do trabalho negro, porque você que mora aqui, você sabe muito bem que tem muito trabalho negro. Então, o sistema de título de serviço foi criado para, uma impulsão do Estado para essas pessoas não trabalharem mais nesse sistema de dinheiro no negro, mas trabalhar de uma forma declarada, ter o seu direito, né, ser valorizado. Então, foi um sistema que eles criaram uns 20 anos atrás já tem 15, 20 anos atrás. E muito bem. Mas que hoje é um sistema que funciona muito bem, né? Porque protege o cliente, protege principalmente a pessoa, né? Ela não está mais naquele sistema de depender do Estado, mas ela trabalha e tem seus direitos, né? Aqui no país. Exato, e o que o Estado quer é que todo mundo trabalhe, né? E da forma que eles criaram esse sistema, é bem legal, principalmente para quem chega, não é? Porque o problema do imigrante aqui, principalmente, eu sou especializado nessa área, né? E são muitas mulheres. A pessoa muitas vezes não fala a língua, não tem um diploma, muitas das pessoas, então a integração dela é muito difícil aqui na Europa. Então, se o governo não criasse um sistema igual esse, tem um sistema do trabalho negro, né? Que seria muito forte. Então, foi pensado nisso, como motivar as empresas a contratar esse tipo de pessoa e impulsionar elas para elas se integrarem, né? Uma forma de integração e de ser valorizada, né? Como um cidadão que tem seus direitos. Pois aconteceu comigo mesmo, quando eu cheguei aqui na Bélgica, o meu marido, não queria que você fosse trabalhar com limpezas, bererê, bererê. Eu fiquei 1 ano em casa. E depois de 1 ano eu disse, não, eu tenho que aprendendo o inglês, ou o francês, e ali mesmo na rua da Van der Kinder, no finalzinho ali, no Churchill, já tem uma escola. E aí eu, um dia saindo da escola, por volta de meio-dia, passando ali, eu vi título de serviço. Título de serviço eu aprendi na escola que isso é empresa de limpezas. E vi as pessoas entrando e saindo, eu digo, eu vou entrar, vou perguntar. Empresa? Sim. Ali do lado. Foi. E acabou que eu entrei, quando eu cheguei lá, falando meu francês mesmo horrível. Aí a menina falou assim, se você é brasileira, pode falar português, porque nós somos todos do Brasil. Eu digo, coisa boa. E pronto, lá mesmo eu fiquei, foi. Então, e como foi que surgiu a ideia de você abrir a empresa de serviço? Na verdade, começa lá atrás, né? Na verdade, antes de abrir essa empresa, eu abri outra empresa. Eu estudei aqui, né? Fiz meus estudos aqui e me especializei em design interior, decoração interior, design interior, arte. Na verdade, eu estudo bem focalizado em arte, eu amo arte. Que legal. Mas, saindo dos estudos, com 21 anos mais ou menos, eu tinha a opção de ir para a faculdade ou não, né? Assim, a opção de tomar essa direção. Meu irmão decidiu estudar, continuar focalizado nos estudos. Eu, entre tempo, estava namorando com a minha ex-mulher, a gente começando na escola, então foi um processo assim diferente, onde eu falei, eu quero talvez casar, porque já tinha muito tempo namorando e tudo. Muito novo, não aconselho. Quantos anos, mais ou menos? Eu casei com 21, 22 anos. Jovem, foi mesmo. Muito novo, Mas eu já era muito maduro. Assim, pelo menos naquela época eu achava que eu era maduro, né? E focado. E na família a gente tem essa ADN muito empreendedora. Então todo mundo aqui na família que veio para a Bélgica, eu acho que não só a gente, mas eu acho que o imigrante que vem para a Bélgica, sai do Brasil, ele tem essa mentalidade de querer empreender, de fazer alguma coisa e tem aquela necessidade. Então eu vi muito isso na família. Isso me inspirou muito. E eu falei, eu também quero empreender, mas eu também não sabia com o que empreender. Eu quero empreender, né? Queria a vontade de empreender. E é engraçado que aí eu passei por um período onde eu trabalhei numa empresa de uma transportadora de veículos, que mandava veículos para a África. Então eu saí dos meus estudos, trabalhei lá durante quase 1 ano. Administrativo, aprendi bastante, assim. Experiência boa. É uma empresa de uma companhia libanesa, onde tinha uma sede em Bruxelas, Dubai. Muito, assim, empreendedora essa família libanesa. E eu tinha alguns amigos que trabalhavam lá. E eu aprendi bastante, pouco tempo, mas ao mesmo tempo eu queria empreender, né? E eu vi que na minha família já tinha pessoas que já mexiam com limpeza, já estavam no ramo da limpeza. E na construção civil também. E aí eu acho que teve uma oportunidade um dia com o cliente, na limpeza,
onde eu conversei com uma das minhas tias e pedi uma ajuda, falei, consegue me ajudar, etc e tal, ela me ajudou, falei, não, pode ir, eu posso. Mas você chegou a trabalhar com limpezas, limpando? Trabalhei também, no meu primeiro cliente que tivemos, que eu queria testar, porque na verdade mesmo como estudante também na época, eu ajudava minha mãe, então já final de semana eu trabalhava no cliente com ela. Já tinha uma certa experiência. Já tinha a experiência da mão de obra, mesmo que não era minha paixão, mas eu fazia para ganhar um dinheirinho, para ajudar minha mãe. Então quando eu decidi, assim, eu vi uma oportunidade um cliente que estava procurando uma empresa. Eu falei, eu vou tentar, vou conversar com a minha tia. E minha tia falou, pode tentar lá e usar a minha empresa. Então foi uma coisa assim, meio que uma ajuda da família, mas que me ajudou muito, porque foi uma forma de eu testar alguma coisa. E, como eu disse, não é que era a minha paixão, mas era alguma coisa que eu queria testar e ver a questão, como aprender. Sou muito curioso. E aí eu decidi, começou em 2011. 2011. Então eu comecei a empreender. 2011 surgiu a ideia de você entrar nesse negócio. Exatamente. Aí, em 2011, comecei, testei um pouco e tal. Aí eu falei, por que não abrir a minha empresa? Eu e minha ex-mulher. Conversei com ela falou, vamos tentar. E nós dois trabalhávamos, eu e ela, a gente trabalhava junto. E aí... Começou vocês dois, trabalhando. Exatamente. E aí, ela muito trabalhadeira também, muito corajosa também. Eu acho que os dois tinham uma mentalidade muito forte naquela época. Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante. Eu acho que uma mulher que tem visão também e que não está junto com o marido, ela ajuda muito. Ajuda. Então, me ajudou muito naquele período. E aí, muito rápido, decidimos, vamos abrir uma empresa, vamos testar. Em 2011, finalzinho do ano, eu lancei a Stark & Co, aquela primeira empresa. Sim. Que é a companhia Stark & Companhia, que existe até hoje, que é uma empresa voltada para limpeza profissional, industrial. E é engraçado que um dos clientes meu lá no começo, lá atrás, começou a dar trabalho para mim, e eu peguei, comecei a contratar as pessoas, comecei a empreender, e foi uma engrenagem. Botar uma pessoa, põe outra, de repente Passei por algumas dificuldades ali e tudo. Sim, e os acertos e os erros, como foi isso no início? Teve alguns, teve os acertos, né, e no começo foi difícil, porque teve situações onde tive cliente que não me pagou, e aí eu falei, nossa, eu não tinha um caixa. E aí eu tive que pegar dinheiro emprestado da família, etc e tal. Então teve dificuldade financeira no começo aí, que eu não esperava, não sabia como é que seria. Mas desde o começo eu sempre fui muito correto, assim, de sempre honrar quem está comigo, a minha equipe. E ir para o lado certo, né? Ir para o lado certo. Independente de eu ter um prejuízo ou não, eu sempre focalizei em a pessoa que está comigo não ser prejudicada. Então a gente teve uma situação complicada assim, e aí depois as coisas foram acontecendo, foram evoluindo, foi fluindo, né? E é engraçado que uma situação aconteceu que chegou um momento, depois de alguns anos, eu trabalhava como terceirizado, então eu pegava o trabalho de uma empresa e ele foi confiando na gente, confiando e dando trabalho. Chegou uma hora que ele decidiu parar tudo, falou assim, eu vou parar, situação familiar, teve um problema. E eu comprei depois todos os clientes dele. Você ficou com os clientes dele. Com os clientes deles. E até hoje eu tenho clientes que são deles. Então, desde lá de trás, foi uma coisa que a gente foi plantando e que deu seus frutos, né? Então, o que eu posso dizer com isso? É a persistência, né? Eu nunca abandonei, nunca desvalorizei, mesmo alguma coisa assim que não tinha tanto valor naquela época, eu sempre cuidei. Eu acho que cuidado é muito importante, né? E também tem aquela parte da confiança que ele teve em você, porque se você fosse uma pessoa que ele não confiasse, ele não ia ter essa ideia e nem ia permitir que você ficasse com os clientes dele, né? Exatamente. Tem a ver também com a confiança. Com relação de confiança, né? Eu acho que empreender é confiança. Não é só financeiro, não é só... É confiança antes de tudo, né? Não é um contrato. Exato. E aí, assim, você enquanto profissional, né? Enquanto empresário do ramo de limpezas, quais foram assim, os seus maiores desafios? Eu acho que, como profissional, os maiores desafios é lidar com pessoas. Eu acho que o ser humano, ao mesmo tempo que é muito bom, lidar com pessoas não é fácil. Não é fácil, é verdade. Né? O administrativo também, a Bélgica também é um país que o lado burocrático, administrativo é muito complexo. Então isso eu acho que é um dos maiores desafios também. A gente tem que estar sempre atualizado e buscar conhecimento, senão ao mesmo tempo que a gente tem aquela vontade de crescer rápido,
tem que estar tudo muito organizado. Eu acho que muita gente quebra por causa da organização, a falta de organização, né? E se inova, as coisas vão se inovando, né? E tem que ir, como é que diz? Inovando o sistema de atendimento, de inovação. Eu acho que um desafio é a inovação. Se a pessoa não tentar inovar, porque muita gente chega aqui e quer fazer o que o outro já faz, né? Há 20 anos, ou 30 anos. Mas aquilo que o outro começou lá atrás talvez não é mais já não funciona. O mercado funciona hoje. Já não funciona mais hoje, né? Não funciona, não tem nada de novo, então já é um mercado que está ali saturado, aparentemente está bom, mas não está. Então acho que o que eu aprendi nesses anos todos foi qual é o próximo passo, né? Qual é o próximo passo? Tem uma frase que o meu irmão ele fala muito para mim, que eu guardei em mente, que é interessante, a vida é feita de estação, né? A gente pega um trem aqui, no Midi, por exemplo, que é uma das principais estações de Bruxelas, no Midi para Amsterdã. Nesse percurso, talvez ali no meio tem uma estação que você tem que trocar de trem para chegar em Amsterdã. Mas se a pessoa dormir no trem, se a pessoa não ficar atenta na hora de trocar de estação, ela vai voltar para o Midi de novo. Ela vai ficar Midi ali naquela ponte, mas nunca chega no destino. Ou vai para um outro caminho que não era aquele. Exato, porque acabou ali. Então, eu acredito que empreender, como na vida, são estações. Olha, está na hora de mudar, está na hora de fazer uma coisa nova. A gente tem que ter uma sensibilidade de tempos, né? De tempos. Então, eu acho que não existe estabilidade, primeira coisa, não existe. Né? O planeta está mexendo, está em movimento. Está sempre em movimento, Então, a pessoa pensar, eu estou aqui nessa situação, você está regredindo ou evoluindo, não está estável, né? Então, isso é importante. Pois é, e o que é que você acredita que foi assim essencial para você crescer nesse ramo? Então, justamente, eu acho que o fundamental foi o quê? Em 2011 eu lancei essa primeira empresa minha. Ali em 2016, depois de alguns anos, surgiu a ideia do título de serviço, né? Que é outra área. Na verdade, são duas, tá na limpeza, um é profissional, a outra que eu te expliquei, de serviço que se ocupa de privados, né? E é onde eu posso contratar as pessoas de uma forma legal, de uma forma tudo organizada. Na outra, seria um trabalho mais especializado em terceirizar o trabalho. Então, eu passo trabalho para outras empresas. Então, eu falei, se eu quero crescer, como que eu posso crescer de uma forma organizada, que eu te falei um pouco ali atrás, organizada e respeitar tudo que é burocrático, tudo que é o correto aqui na Bélgica. E aí surgiu a ideia de lançar o título de serviço, né, que é mais complicado, que precisa ter um acesso para isso, custa muito caro para poder ter esse acesso. Então eu tive que Mas que acesso você fala? Para poder ter uma empresa de título de serviço na Bélgica, você precisa de ter as regiões, pagar para ter um acesso a cada região. A Bélgica são 3 regiões, né? Sim. Que Flandre, Wallonie, Bruxelas. Sim. São 3 regiões. E aqui o que acontece? No título de serviço, como a gente trabalha em parceria com o governo, eu não sei como é que a gente fala no Brasil, é uma solicitação? Como é que fala no Brasil quando você é parceiro do Estado? Eu esqueci o nome. Eu também, está aqui na Exato. Então, o fato de ser parceiro do Estado, a gente tem que pedir um acesso. E para pedir esse acesso, tem que pagar para isso. Para você poder ter noção, cada região é 25 mil euros que eu tenho que pagar. Então, para poder trabalhar com isso, eu precisava de 75 mil euros. Enfim, mas foi toda uma estratégia de longo prazo, né? De ter pessoas, você sabe como funciona o sistema, ter as pessoas declaradas, ter tudo organizado, tudo certinho. Então eu precisei de tomar decisões, não ficar na minha zona de conforto ali atrás, na empresa que eu tinha, que hoje essa empresa de 2011 ela é muito menor, se for falar de números, do que essa do título de serviço. Aonde lá atrás era um plano e hoje é uma empresa super estruturada, né? Super organizada. A gente está em fase de organização e tudo, mas super organizado, com visão. E as pessoas que trabalham na equipe também, elas são pessoas que a gente, como se diz, cuida, tá ali em cima, é uma empresa que a gente cuida muito bem, né? É o nosso bebê. Eu vejo lá as meninas, elas são bem focadas ali e elas são muito simpáticas e atendem todos que estão ali. É verdade. Assim, acho bem legal isso. Toda vez que eu vou lá na Star Clean, eu sempre sou bem recebida e pronto, meus problemas sempre elas resolvem. Ainda bem. E eu digo, faz do trabalho direito, viu? Porque o Yuri... Uma coisa interessante também assim, não sei se a gente falou um pouco disso, mas uma coisa que eu gosto também é de lidar com pessoas. Então, para mim,
acima do financeiro, eu acho interessante o comportamento das pessoas. Então, observar, aprendo muito, né? Eu acho que a maior escola para mim, a melhor universidade é essa, lidar todo dia com o ser humano, porque a gente tem muita gente na equipe e cada um é diferente, são trabalhos diferentes, tem pessoas extremamente gratas, pessoas ingratas, então tem vários tipos de situações. Então, e a visão da nossa empresa, das nossas empresas, a cultura nossa é muito social, ajudar as pessoas. Então não é, a empresa está crescendo, o patrão está enriquecendo, não. A ideia é as pessoas crescerem juntas. Crescerem juntas. Né? Então, ok, é uma empresa de limpeza? Sim. Mas tem pessoas lá que trabalhavam na limpeza, hoje trabalham no administrativo, né? Então são pessoas que estão desenvolvendo, tem pessoas que trabalhavam na limpeza, está na faculdade hoje, estudando. Então eu sempre empurro essas pessoas para, às vezes tem pessoas que chegaram com um percurso difícil e já tem uma certa idade, mas para mim não importa a idade. Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela toma uma decisão de falar assim, cheguei na Bélgica, a Starclean foi a porta de entrada, eu acho. Mas eu não vejo que a Starclean é uma empresa para a pessoa aposentar lá, só se ela quiser. Mas eu vejo que a Starclean é um trampolim para uma próxima fase. Sim, para a evolução, né? Que leva até a estação X. Exato. Então a gente está sempre empurrando as pessoas e motivando elas, diretamente ou indiretamente, para elas crescerem. Porque aqui na Bélgica, eu acredito também que seja um assunto que isso em vários países. Quem chega do Brasil, no Brasil a gente tem uma outra realidade, né? A gente que teve estudo, tivemos lá, sempre temos nossa família e a gente tem um certo estudo, a família tem advogados, tem médicos, não sei o quê. E chega aqui, aí a gente vai trabalhar com limpeza. Nós vamos trabalhar com limpeza. Muito difícil, né? Aí é difícil para o pessoal do Brasil, né, entender. Fulana tá lá, tá trabalhando com limpeza, em vez de estar aqui e tudo. Pronto, mas a gente tem um propósito. Vem para cá com um propósito. Exato. E eu digo, aí você diz assim, as limpezas, realmente, quando a gente chega aqui, não temos nada. E eu digo assim, eu trabalho com limpezas, eu ainda trabalho, eu tenho um trabalho, eu tomo conta lá do senhor e também trabalho tenho mais duas madames. E eu digo, e é com esse dinheiro que eu estou construindo o meu futuro. Lindo, né? Estou construindo o meu futuro. Porque ela não devia trabalhar com limpeza. Mas por que eu não deveria trabalhar com limpezas? Eu sei que daqui a, 10 anos, 5 anos, eu tenho lá as minhas casinhas, não vou bater na porta do meu familiar, eu estou voltando da Europa. Não, foi com esse dinheiro da limpeza e outros, pronto, mas o dinheiro da limpeza é o que mais, desde o início, é que eu pago minhas casas no Brasil com o dinheiro da limpeza. Então, para mim eu acho que isso não é uma vergonha. Minha mãe, por exemplo, com esse dinheiro, que você está fazendo aqui, ela formou meu irmão hoje, ela é um grande engenheiro que trabalhou em Dubai. Então tem uma certa, vamos dizer, é um empreendedor, eu também sou um empreendedor, tudo veio disso, né? A base foi essa, com pouco dinheiro, com pouco recurso, mas com muita, como se diz, orgulho de fazer isso, nunca teve vergonha. O importante é trabalhar, o importante é você trabalhar dignamente, ter os seus horários. Hoje é tão tranquilo, a gente faz os nossos horários, trabalha como a gente quer e com tudo combinado. Eu acho que agora... Acho que o importante é a dignidade, com certeza, não tem vergonha, não tem trabalho, eu tenho vergonha desse trabalho, ou isso não vai dar. Hoje em dia a gente vive, eu converso muito com as pessoas, e muitos jovens, eu tenho filhos também, né, o James, a Melissa, James com 12 anos, vivem numa bolha onde a internet engana muito, então eles falam, eu não vou fazer isso porque ganha X salário. Hoje em dia os jovens não querem nem ser, trabalho que era bom antigamente, advogado, engenheiro, ninguém não quer mais. Não quer. Por que eu vou estudar 5 anos, 6 anos, sendo que a internet ou o YouTube, né, é mais fácil? É uma utopia, né? Na verdade, acaba sendo também uma ilusão, porque isso não é para isso, é para a minoria. Isso é para aquele 1%. Exatamente. Né? É para aquele 1%. Então, é igual ganhar na loto, pessoas... não é todo mundo que ganha na loto. Exatamente. As pessoas querem estar sempre olhando para o jardim dos outros, acham que o jardim dos outros ele vai fazer o jardim igual o da outra pessoa. Exato. Mas pronto, cada um tem a sua realidade. Eu mesmo vou na minha realidade. Eu também. Eu acho que, como eu te disse agora há pouco, a gente tem que saber para onde a gente está indo e nesse caminho, nesse percurso, tem os trampolins que a gente tem que passar, né? Então, você tem sua história, que você acabou de contar aí, eu tenho a minha, então quer dizer, eu estou aqui hoje com essa empresa, mas eu sei para onde que eu estou indo, desenvolvendo outros projetos. Exato. E também seguir o processo. Não tem como a gente
ir para o processo 50 se a gente não processo 3 aqui ainda, ou 4. Tem o processo, o passo a passo, como diz o passo a passo, a gente chega lá, né? Exatamente. Pois é. E Yuri, e se você pudesse voltar atrás, né? Você faria algo diferente do que você fez, do que você está fazendo, por exemplo, do que você fez, na verdade? Se eu voltasse atrás hoje, o que eu faria de diferente? É difícil. Essa pergunta é um pouco difícil, né? De o que eu poderia fazer de diferente? Primeiramente, eu tenho muito orgulho do processo, né? Com as coisas certas ou erradas, eu acho que a gente tem esse aprendizado. Então, eu aprendi muito. Alguma coisa assim, por exemplo, você percebeu que foi um erro que você fez e que ficou chato e que, não sei, ou que se você fizesse de outra forma seria melhor? Não tem nada específico? Eu não sou esse tipo de pessoa, assim, eu sou muito, né, olho muito assim pra frente e não fico focado muito nos erros do passado, acho que não tenho muita, acho que... Isso é bom, isso já é bom. É bom? Já é ótimo. Porque pra mim eu acho que não tenho, como se diz, claro que a gente erra aqui, erra ali, mas se a gente ficar focado, nossa, poderia ter sido diferente, nos impede, às vezes a gente, sei lá, pode entrar numa depressão, pode ficar entrar num círculo vicioso, eu acredito, não? Então eu acho que, claro que também não é, eu acho que o passado nosso é importante pra gente tirar só as lições, mas não para ficar muito focado no passado. Eu acho que seria ali 10, 20% no máximo, olhar o passado, o que você pode corrigir. Olhar para frente agora. Tá aqui no hoje, eu acho que o hoje tem que ser, eu diria, 35%. E para frente, mas a diferença, a porcentagem que falta. Mas não pode estar focado demais no futuro e não viver o presente também. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Eu acho que presente, futuro e passado é só mesmo para ver o que pode ser consertado para frente. Né? Melhorado. Mas não tem nada assim, nenhuma algo que eu possa falar assim, nossa, eu arrependo disso, né? Não, eu acho que são lições para o meu futuro melhor, né? E você tem, pronto, com as empresas, hoje você tem as empresas, né, de título de serviço, e você também lida com o mercado imobiliário. Exato. Né? E como foi que tudo começou em mercado imobiliário? Você e seu irmão, como foi isso? Na verdade foi um projeto meu e dele, há muito tempo a gente conversava e meu irmão ele se lançou, eu e meu irmão somos muito unidos, então eu comecei antes dele, ele veio depois, ele estudou, se formou como engenheiro e foi trabalhar numa empresa, uma empresa muito reconhecida aqui na Bélgica, chama Besix, né, uma das maiores no ramo de desenvolvimento de projetos com engenheiros e, por exemplo, tem aquela torre do Burj Khalifa em Dubai, eles participaram, é uma empresa muito grande, belga. Enfim, ele trabalhou lá para ter uma experiência, mas o meu irmão também é muito empreendedor, também. Então eu e ele muito empreendedor e tudo, mas aí... Muito bom saber, viu? Já ele vai estar aqui também. Meu irmão ele é um grande empreendedor, ele me inspira muito também, assim, ele começou depois de mim e tem um ADN muito forte, cara, mas sempre foi. O que acontece? Nós dois decidimos abrir uma empresa para a gente poder comprar bens na Bélgica, desenvolver um projeto imobiliário, optimizar essas casas, porque na Bélgica é muita casa maison de maître, que chama, né? São casas antigas, de algumas etagens que não são adaptadas para o nosso modo de vida agora. São casas, né? Você que conhece muito bem aqui as casas em Bruxelas, são casas muito grandes, muito antigas. Às vezes quarto dentro de quarto, menino, que coisa linda. São casas que funcionaram no passado, eram famílias grandes, hoje as famílias são no máximo um filho, né? Então não é adaptado. Enfim, a gente viu um potencial nesse mercado, a gente falou, por que não renovar essas casas, comprar esse tipo de bem, renovar, como a área dele é muito especializada na renovação, e optimizar os espaços. E aí meu irmão, o que aconteceu? Ele foi estudar em Londres um ano, fazer uma pós-graduação no ramo imobiliário. E lá surgiu a ideia do co-living. O que é o co-living? São pessoas que moram no mesmo espaço, na mesma casa. Então, aí tem o espaço comum. Então, você faz uma grande espaço comum, sala, espaço de jogos, jardim. Todo mundo usa. E em cima da casa, cada um tem seu espaço privativo. Um quarto com banheiro, uma ducha, né, privativa. Então é um modo de vida bem... É tipo hostel? É tipo um hostel, exatamente, tipo um hostel,
mas onde você cria uma comunidade. Então, a ideia nossa era o quê? Vamos optimizar um espaço, vamos trazer as pessoas de países diferentes para morar junto e criar aquela comunidade, uma comunidade de pessoas. Legal, bem legal. Uma pequena comunidade, 10 pessoas, 12 pessoas. E essa ideia surgiu em Londres, né? Assim, já existia em outros países. Ele trouxe essa ideia de lá de Londres, quando ele foi fazer lá... Exatamente. Foi lá que nasceu essa ideia. Assim, lá, quando ele estava lá. Mas e ele viveu nesse ambiente também? Ele viveu no ambiente, ele viu como é que funcionava, então a gente começou a estudar esse mercado. E hoje na Bélgica existem algumas empresas que fazem isso muito bem, né? Empresas belgas. Que mudou o modo esse tipo de projeto, por exemplo. Hoje em dia, pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem muita gente que vem da Espanha, trabalha na comunidade europeia, alguém que vem da França fazer um estágio no hospital. A Bruxelas como se diz, é central, né? Bruxelas é a cidade, é a capital da Europa. Então muita gente vem para estágio aqui, ficar 6 meses, 1 ano. Essa pessoa que chega aqui, ela não quer necessariamente alugar um apartamento vazio e ter que imobiliar, e depois de 6 meses, 1 ano, voltar. Então é muito estressante. E é muito prático também o serviço que você oferece, né? Exatamente, porque a pessoa ela vem com a mala, ela tem o quarto dela, ela tem os móveis, ela tem internet, ela tem cozinha, a comunidade também. Tem a cozinha, tem cozinha também? Tem cozinha. A cozinha não é no quarto, a cozinha é no espaço comum. Sim, no espaço comum. Exatamente, mas é uma grande cozinha, onde todo mundo pode cozinhar junto, pode cozinhar individual. E conecta as pessoas, a ideia era conectar as pessoas. Multicultural, né? Multicultural. Então, nas nossas casas, por exemplo, pessoas de todo tipo de cultura, brasileiro, francês, espanhóis. Então, pessoas que vêm do mundo todo se conectam aqui e criam uma comunidade. E depois que eles vão embora, continuam amigos. Né? Então, é uma comunidade, além do bem em si, né? Isso já é o lado financeiro, mas tem o lado social, né? Que a gente falou, vamos criar alguma coisa diferente. E isso, muito legal, divertido também. Como eu te disse, eu sempre gostei muito de mexer com pessoas e ver o comportamento das pessoas, porque isso é uma coisa nova para a sociedade, né? Uma perguntinha aqui bem básica. O que é que você diria para um brasileiro que está aqui na Bélgica e que quer investir no ramo imobiliário? O que é que você diria para esse brasiliano? Que ele quer chegar aqui na Bélgica, chegou aqui agora e ele nunca investiu aqui na Bélgica. Como investir no ramo imobiliário? Não, no caso ele está aqui na Bélgica, pronto, levantou um dinheiro, como você veio, trabalhou, e agora já tem. Como é que ele faz para poder ele começar nesse ramo, nesse investimento? Como que ele faz? A primeira coisa é ele criar relações, né? Ele tem que já se relacionar. A primeira coisa que eu diria para um brasileiro, um imigrante que chega, a Europa ela é muito fechada, no sentido de, tipo assim, não é igual ao Brasil, que tem aquela mentalidade mais aberta, inovadora e tal. Então, eu acho que é importante se conectar com a pessoa certa, com as pessoas certas. Então, a primeira coisa, não fica na comunidade só brasileira, né? Tem que sair dessa comunidade brasileira, criando relacionamento com pessoas diferentes, vai no banco, faz as perguntas, não tem que ter medo de perguntar também como que funciona o sistema, né? E também a pessoa precisa de criar também toda uma estrutura financeira por trás. São coisas básicas, né? Trabalhar numa empresa, ter uma folha de pagamento, né? Também não tem como você chegar no banco só com dinheiro e aí você faz o quê? Então, criar uma estrutura. Tem muita gente também que trabalha, chega aqui correndo, abre uma empresa ou trabalha como independente, não paga as leis sociais e tal. Então tem um nome bagunçado. Então é se estruturar. A Bélgica não facilita para essas pessoas, né? É muito difícil, né? É muito difícil porque eles querem ver qual que é a base sólida que você tem. Não é necessariamente muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas o que você tem como garantia? Como garantia? Trabalha declarado, tem uma vida organizada. Aquela coisa do que se der qualquer coisa errada, nós vamos buscar onde, né? Aonde, exatamente. E muita gente fala assim, eu preciso de muito para começar. Não necessariamente, né? Eu acho que é só ter uma vida organizada, né? Como a gente falou agora, pessoas que trabalham na Starclean, por exemplo, tem muita gente que trabalha lá, tem uma folha de pagamento, vai no banco e consegue comprar sua casa, seu apartamento, né? Muita gente, muitos testemunhos de pessoas. Mas é porque a Bélgica, ela dá muito valor em pessoas que têm uma estabilidade financeira. Não necessariamente muito, né? Eu falo, se a mulher trabalha, o marido trabalha, os dois têm uma folha de pagamento ali, né? Tá ali na empresa já há algum tempo. Exatamente, passou de um certo período, você vai no organismo certo, no banco, e também não tem que ter medo, porque as pessoas vão no primeiro banco, no organismo,
chega lá, recebe o não, pensa que todo lugar é não, e não é assim, né? Então eu acho que é se conectar, não ter medo de se conectar, e também se integrar. Eu acho que eu tinha que falar isso antes, a integração, aprender a língua, o mínimo, então estudar. Porque isso é importante também, né? A pessoa, claro que não é isso que vai influenciar nesse investimento, mas quanto mais integrado, conhecer as leis, como funciona aqui, porque muita gente chega e fala assim, eu vou para a Bélgica, vou ficar lá só 1 ano, 5 anos. Mas depois, você não sabe do futuro se vai ficar 10, vai construir uma família, seus filhos vão crescer aqui. Exato. Então, tem que se estruturar no país, se enraizar, criar raiz, né? Essa é a palavra. E é uma coisa que eu acho mesmo interessante, é que todos falam a mesma coisa. Todos os The Best que vêm aqui falar, eles dizem que o mais importante, não é que seja o mais importante, mas é que, que realmente é importante, é a integração. A integração é você se interessar em aprender a língua do país, que não venha falar fluentemente, mas que fale alguma coisa a nível de se comunicar, para ir no banco, para ir na loja, para fazer qualquer outro tipo de... ou para trabalhar, pronto. E isso é bem importante. E a Bélgica facilita, né? Bastante. Facilita muito. Eu acho assim, que a integração, a gente tem que ter isso como um valor, né? Na verdade, que a Bélgica dá pra gente. Tem muitas facilidades para integrar, para integração, tem muitas coisas que não custam muito caro aqui também. Então, minha mãe é especialista, foi especialista nisso, ela sempre foi especialista em achar caminhos que não necessariamente precisava de dinheiro, mas tem como se integrar. Eu acho que a Bélgica é muito fácil para isso, não precisa de muito dinheiro para isso, né? Aprender a língua, culturalmente falando, a Europa, né? A gente fala Bélgica, mas a Europa tem muitas facilidades. E eu acho que é a base. Não tem como a gente correr dessa base. Se a gente chega num país solteiro, ou com filhos, ou casado, não importa. É importante se conectar com o país, né? Conhecer o país, conhecer a cultura do país. E isso é um aprendizado pra gente, né? Não é pro país. A gente e sem contar que a Bélgica, ela oferece essa formação, porque tem aquela, quando a gente chega, integração social. Tem a formação em integração social, que a gente aprende um pouco de tudo sobre a Bélgica, como é que funciona, como é que é a história, como é que funciona o trabalho, como é que funcionam os hospitais, como é que você... Pronto, os direitos, os deveres, isso é muito interessante que a Bélgica faz. Muito interessante, muito interessante. Eu acho uma coisa que eu vi na Bélgica também, que eu achei muito legal, é a oportunidade que a gente tem parece ser difícil, mas não é assim, se fosse no Brasil, meu irmão, minha mãe, talvez a gente nunca conseguiria o que a gente conseguiu aqui. É verdade. De verdade, porque eu acho que meu irmão nunca conseguiria se formar, talvez conseguiria, mas eu não consigo imaginar esse cenário lá, porque a vida era muito mais, no meu contexto, era muito mais difícil. Minha mãe é uma cabeleireira, né, do bairro, e não tinha muito recurso. E aqui também ela não tinha, e a gente conseguiu, né, porque a Bélgica... Ela é um país de inclusão, ela tenta incluir a gente, e a gente, com a mentalidade empreendedora que a gente tem no Brasil, que a gente chega aqui, a gente consegue ir muito longe, porque às vezes o próprio belga não tem. O belga está numa zona de conforto, exato. Ele tem o medo do risco, e o brasileiro ele não tem medo de arriscar. Então, então a gente brasileiro a gente tem um potencial muito forte. Eu digo, sabe por quê? Experiência própria. O meu filho, ele se formou em engenharia mecânica lá no Brasil, né, em Salvador, e ele passou lá 4 anos e nunca trabalhou como engenheiro. Nunca teve uma oportunidade de trabalhar, nunca teve de ser incluso numa empresa e trabalhar com a função dele. E resultado, fazia só coisinhas ali, não dava certo. E eu disse, vou trazer meu filho para cá e vamos... Ele veio para cá? Ele veio para Portugal. Entendi. Ele chegou com menos de 1 semana, ele botou o currículo numa empresa, com menos de 1 semana ele já estava trabalhando como engenheiro, numa metalúrgica. Hoje ele referência. Pronto, está ali como sendo responsável do setor de qualidade dessa metalúrgica e tá, mas assim, coisas que a gente passa o tempo todo no nosso país, né? Eu fiquei assim meio assim chocada mesmo com o Brasil. Mas eu acho que o Brasil é um país muito, muito bom, mas você precisa de muitas conexões e às vezes tem muitos familiares lá. Para chegar onde você quer, é um percurso muito mais difícil, mesmo com um bom diploma, né? E aqui na Europa parece assim, se a pessoa, o esforço é um pouquinho menos, eu acho, né? Tem mais, como se diz, as portas são abertas para quem quer, porque
Porque são poucas pessoas também assim que têm aquela vontade de... Mas isso também, a Bélgica também é assim, ela é fácil, mas você tem que ter capacidade. Se você não tiver capacidade, não está capaz de fazer aquela função e pronto, não ter que ela, né, o que o setor exige, não adianta. Então... Exatamente, depende muito da ambição, né? A ambição do lado correto, você falava, qual que é a visão da pessoa, para onde eu quero ir? Porque se a pessoa não tiver muita ambição, ela vai ficar numa zona de conforto. O país vai te proporcionar isso também, né? Ajuda do Estado para ajuda social, né? Mas aí vai se formar um preguiçoso, mais um preguiçoso, tá cheio aqui de pessoas daqui, né? Que nasceram aqui e tal. Mas a pessoa que vem com a mentalidade fala, eu quero vencer, não tem muito, como se diz, se tem como se preparar, ela te ajuda a se preparar também. Exato. Muita facilidade, né, para estudar, para correr atrás, para se integrar. Então, eu vejo muitas coisas boas, muitas facilidades, né, que você tem aqui. Pois é. E eu queria aproveitar para você falar para o pessoal, porque assim, você como empresário, né, e tem a situação dos contratos, né? Como é que os contratos? Tem muita gente que tem dúvida, como é que trabalhar na Bélgica? Como é que funciona a questão do contrato? Trabalhar no negro, aí depois consegue um documento, como é que é dentro de uma empresa a nível de contratual? Como assim? Quais são os tipos de contrato? Por exemplo, a minha empresa aqui, como que funciona? A pessoa chega na Bélgica, ela primeiro passa pelos documentos, né? Então a pessoa tem que, imaginamos que você tem um documento, que tipo, dá um exemplo de documento, vamos falar, tem um parente italiano, consegui arrumar meus documentos, aí você vai na comuna, né, no organismo aqui, você se apresenta lá, você tem que ter um contrato de trabalho, de residência primeiro, né? Sim. Tem que ter como é que se fala? De endereço. Comprovativo de endereço. Exato. Comprovar o endereço. E aí depois eles te dão um anexo aqui, onde fala, ok, você tem 3 meses para poder ter uma prova de salário, né? Que você trabalha ou que você abre uma empresa, que você tem alguma coisa. Então, enfim, a pessoa tem que trabalhar para poder ter seu documento aqui, né? Primeira coisa. Você passou por isso, não? Sim, passa aqueles 3 meses, né, com aquele contrato. Exato. Como é que chama aquele contrato? Você está falando da carta, o anexo 19? Não, quando vai trabalhar na empresa, primeiro passa 3 meses, tipo em experiência, um contrato determinado? Sim, determinada. Depois tem um CDI que chama, né? CDI, é o contrato determinado e o contrato indeterminado. Isso depende da empresa. Tem empresas que eu tenho pessoas que você fala, tudo bem, eu vou te dar um indeterminado. Então isso é só uma opção. Tem o contrato CDD, né, que é o determinado. Sim. Que pode ser 3 meses, 6 meses, não importa. E tem o CDI. O CDD ele te bloqueia para você, por exemplo, eu quero comprar um carro ou quero comprar uma casa. O fato de você ter o CDD já é um freio, né? Então, mas é um processo. Tipo, tá num período de experiência e não vamos apostar nisso, né? Exato. Pode ter um risco de, depois de 3 meses, esse contrato acabar. Sim, e com o CDI já pode, né? Com o CDI ele já pode. O que é bom de trabalhar declarado na Bélgica é que você tem toda a sua cobertura, né? A pessoa está doente, ela é paga, né? Ela recebe. Tem a Mutuelle. Tem a Mutuelle. Ela tem as férias, né? O 13º, férias paga. Então, tem várias vantagens. Só tem vantagens, na verdade. Porque tem pessoas que falam assim, vou trabalhar no negro, vou ganhar mais. Vou ganhar, talvez, 2, 3 euros a mais. Não. Mas esse é um risco muito grande, porque se você, por exemplo, a pessoa que trabalha na minha empresa hoje, se ela está indo trabalhar, tem um acidente no percurso ali, ela é coberta pelo seguro do trabalho, do acidente do trabalho. Né? A pessoa está na casa do cliente, deixou cair um quadro de 5 mil euros. Pouco no quadro, caiu. Tem o seguro que cobre. Então, tem toda uma cobertura. Então, a pessoa que está no negro, pensando que está ganhando muito bem, né? Ela tem qualquer acidente, custa muito caro para ela, né? Acontece muito acidente que a gente não pensa. É igual você tá andando numa Ferrari sem seguro. É verdade. Entendeu? Então você pode estar ganhando tanto que for. Então, e você tem todas essas vantagens, por exemplo, quando você vai no banco, quer fazer uma aquisição de um bem, né? Comprar uma casa. Eu acho muito fácil para um casal que os dois trabalham aqui, se os dois trabalharem direitinho, é muito fácil conseguir comprar uma casa.
ter seus direitos, comprar seu carro. Então, ter esse básico. Ou até mesmo fazer, por exemplo, tem gente que vem e diz assim, não é aqui que eu quero viver a minha vida inteira, eu quero trabalhar aqui uns 10, 12 anos e depois eu quero ir para a minha terra, né, para o Brasil. E pode ir trabalhando aqui, construindo sua vidinha lá no Brasil e vai vivendo sua vida aqui com segurança, com qualidade. Qualidade. Não é? Com certeza. Uma coisa também que eu aconselho para muita gente, que às vezes muita gente não pensa, é o seguinte, fala assim, eu quero morar 5 anos na Bélgica, por exemplo, e vou embora daqui a 5 anos para o Brasil. Não vou investir aqui. Eu acho que é uma mentalidade meio escassa. Por que eu falo escassa? Pode fazer essa opção de investir no Brasil, ok, é muito bom. Mas se você tem a possibilidade de adquirir um bem aqui, um apartamento, compra um apartamento, né? Você vai comprar esse apartamento, usufrui durante 5 anos desse apartamento, né? Nesses 5 anos, esse bem ele está ganhando valor, porque eu acredito que, se eu não me engano, eu fiz um cálculo com meu irmão, é 4 a 5% por ano que esse bem está ganhando valor. Então, o dinheiro que está sendo investido nesse bem é seu, você não paga aluguel, né? Não paga aluguel, daqui a 5 anos você vai ter uma valorização desse bem, que o mercado imobiliário está crescendo. Está sempre em crescimento. Está sempre em crescimento. Ok, você fala, tudo bem, eu tenho um crédito de 20 anos ou 25 anos, mas você vai conseguir pagar, como se diz, vai recuperar o benefício que você teve nesse apartamento de 5 anos, paga o banco, né? E tira esse benefício e vai para o Brasil, leva para o Brasil o dinheiro, se quiser. Ou vai para o Brasil, Portugal, onde quiser, e esse bem aqui você consegue alugar muito bem. E viver da renda, né? Da renda passiva ali. Passiva, né? Exato. Então você pode muito bem estar no Brasil, ter uma renda passiva na Europa, ganhando em euro. Então é um jeito de começar já a investir. Então quer dizer, qualquer pessoa pode fazer isso, não é uma coisa que tem que ser um empresário, que calculou. Engraçado que você falando aí, estava ouvindo meu filho falar, ele fala nisso mesmo. Ele fala isso? Minha mãe quer comprar um apartamento em Portugal, porque pronto, quero viver aqui, em vez de eu estar pagando aluguel, eu pago a minha prestação. E um dia, caso queira voltar, ou é necessário voltar para Portugal, deixo aqui, né, alugado, faz uma melhoria, aluga e vou para o Brasil, viver uma outra situação. Exatamente. E fica aqui, além de eu ter um bem, né, um bem imóvel, eu tenho a renda todo mês. Você tem a renda. Isso é muito bom. Com certeza. Com certeza. E sem falar que, por exemplo, o mercado que eu e meu irmão investe muito é no Airbnb, por exemplo. Se você colocar um apartamento desse, vamos dizer que você aluga um apartamento hoje eu moro em Lucro, né? Um apartamento que custa mais ou menos 1.300, 1.500. Você vai alugar esse apartamento, 2 quartos, um apartamento de 100 metros quadrados. Esse é o aluguel máximo que você vai ter. Se você botar esse mesmo apartamento no Airbnb, vai ser o dobro. Entendeu? Então a renda passiva que você vai conseguir ali, todos os dias. Você paga o banco os seus 1.200 ou 1.300, eu não sei, então está quase ali no aluguel, mas a diferença é que você dobrou. Fica mais ali, mais ou menos com quase que 2.000 ali para frente ou mais. Exato, então dá para fazer esse cálculo. Então, e é uma coisa muito, eu falo assim, é um apartamento que você vai gerar, você pode ir para Portugal, pode ir para o Brasil, mas é uma renda passiva que você criou ali. Né? Então, eu acho que é muito importante, se a pessoa tem capacidade de trabalhar, força, energia e conquistar um bem aqui na Europa, é muito bom. É uma garantia muito boa. Tá vendo, pessoal? Vocês estão aqui ouvindo de um empresário e investidor no imobiliário. Ele entende e hoje ele é um homem de sucesso, é um homem que começou ali pouco a pouco, Exato. Seguindo ali o empreendedorismo da mãe, que a mãe foi que também... Foi ela que nos ensinou, sem querer. Exato, como é o nome dela mesmo? Lourdes. Ana Lourdes, parabéns, viu? Pois é, Yuri. Você também é um eterno viajante. Eu estava aqui, eu tenho que fazer essa pergunta a ele. É um eterno viajante, eu acho mesmo legal. Sempre quando eu abro ali o Instagram, tá sempre você em Cuba, depois tá lá naqueles países exóticos. Exato. Eu acho muito interessante. Como é que é as suas viagens, conhecer outras culturas? Isso influencia a sua maneira de como fazer seus negócios, seu trabalho? Com certeza, com certeza. Como assim? Em que aspecto? Eu acho que, assim, quando você viaja, sai do seu contexto, da rotina, né? Vamos dizer, a gente mora aqui na Bélgica, o clima é difícil, a pressão, família, tudo. O fato de você sair desse contexto e respirar a sua mente, né? Mesmo que seja o Brasil, por exemplo, eu amo o Brasil, para mim, que empreendedor, me inspira como se diz, abre minha mente para novas ideias. Então, viajar, para mim, é muito bom, é muito importante para mim, como se diz, quando eu volto com muito mais energia,
e mais gás no meu negócio. Baterias carregadas. Baterias carregadas, novas ideias, motivação, que é muito importante. Eu acho que a gente... A cabeça mais descansada para, né? Exatamente. E projetos. o nosso corpo é a nossa maior empresa. A gente não pode esquecer disso, né? A gente fala, tem uma empresa X, A, B. Mas eu sou a empresa, não é? Né? Então, eu sou a empresa. Então, se eu não estou bem psicologicamente, como que vai estar bem minhas equipes? Exatamente. As pessoas, quem eu estou dando direção? Então, eu aprendo muito e também só o fato de você se conectar com novas pessoas, novas culturas, novas línguas. É tudo novo, você está é um investimento pessoal ali. Então, eu amo viajar para estar sempre, como se diz, atualizado, eu diria, né? Senão a gente fica aqui numa bolha, onde é o estresse contínuo ali, e aí você gosta, que a gente acabou de falar, essa empresa ela está sendo destruída, entendeu? Então, sem energia aqui, como que eu vou motivar o pessoal? Como eu vou ser uma inspiração? Não é que eu estou buscando ser a inspiração, mas é automático, é uma coisa natural. E como é que você concilia viagem, filho, família, trabalho? Organização, né? Eu acho que a gente tem que ter uma bela organização da vida. Eu acho que equilíbrio. A vida é uma roda, é igual a roda de um carro. Se eu estiver desequilibrado em um dos aspectos, isso vai dar um problema. Então não adianta eu ser um bom empreendedor e dentro de casa eu com os filhos não estar bem, ou mentalmente, ou fisicamente também, eu amo fazer esporte também. Então eu acho que a vida é uma roda, todos os ângulos dessa roda tem que estar equilibrado e a gente buscar o equilíbrio. É difícil? Mas a gente sempre busca esse equilíbrio. Então eu estou continuamente buscando esse equilíbrio, né? Para buscar, como se diz, preencher cada espaço, para não ficar... Eu acho que o mal de muita gente, nosso ser humano, é que a gente às vezes coloca muita energia só em uma coisa e às vezes um lado fica frágil, né? Às vezes no casamento, às vezes com os filhos. E, então é buscar, eu acho que Deus nos dá também essa direção, né? É uma coisa divina. O lado espiritual também é muito importante. Espiritualidade. E você é bem religioso, né, Yuri? Eu vejo você. Eu sou, como se diz, a palavra religioso eu não gosto, né? Porque eu falo assim, religiosidade é quando você Não, eu acho que eu busco me conectar muito com Deus. Você frequenta igrejas, essas coisas? Eu sou cristão, sou evangélico e frequento e busco sempre estar conectado com Deus, porque se a gente está bem com Deus, a gente está bem com a gente mesmo, com o outro, com o próximo e a gente tem direção, né? É o que eu te falei lá atrás. E se a gente tem essa sensibilidade de falar assim, tá certo, não tá, essa decisão eu tomo, eu não tomo, como que eu dei o jeito de falar também, né, com as pessoas. Então a gente vai aprendendo, é uma voz que você vai ouvindo dentro de você ali que vai te dando direção. Mas se a gente não acorda de manhã, pula da cama, sai correndo, e aquela o dia como é que fica? Exatamente. O dia já começa mal. Exato. Briga com o marido, você está insensível, né, com os filhos. Então às vezes acontece isso comigo também. Mas tem que ter essa sensibilidade de ter essa taça tem que estar equilibrada, né? E vamos aqui agora dar um outro, não sei se é retrocesso ou vai pular para frente. Seria, o que é que você diria para um brasileiro que já está aqui, né? Okay. Já está aqui, morando aqui, vai lá, 5, 6 anos, okay. 2, 3 anos, não sei. Quero que você diria para ele que ele está aqui ainda buscando e não busca, veio com o propósito e ainda não pegou o caminho. Então, está aqui vivendo o dia a dia. Vivendo o dia a dia. Ele tá procrastinando e ele não está vivendo o propósito dele. Duas coisas, né? Trabalha durante a semana para o churrasco do final de semana. E é o bastante. Então ele tem que ir no Brasil. Tem que voltar. Não, porque eu falo no Brasil que é o churrasco todo final de semana. E a mentalidade é outra. Não, aqui a gente tem que estar um pouquinho mais focado, eu acho. O brasileiro que está aqui que ele não se encontrou ainda, eu acho que a Europa é um lugar de foco. A gente está muito focado. Você tem que saber economizar, tem que saber para onde você está indo, com a sua família, da direção. Então, essa pessoa tem que se reencontrar um pouco, ela tem que você tem que fazer um bilhão da situação. Onde que eu tô, para onde que eu tô indo, né? Para onde que eu vou? Onde que eu tô, para onde que eu vou? Porque senão, se você não analisar, eu acho que é importante a gente analisar o que eu quero da vida. Eu tô hoje, não sei, eu tô com essa idade aqui, com essa idade eu quero chegar aonde? É importante ter um foco. Sem direção, você não vai para lugar nenhum, né? Então, eu acho que tem pessoas que, mas eu trabalho para essa cliente e é todo dia a mesma coisa. Mas se você não tomar uma decisão da sua vida, ninguém vai tomar para você.
Exatamente. de mudar. Eu converso muitas vezes com a minha mãe, a gente conversa muito sobre isso, e a mentalidade, não custa nada a gente pensar grande, entendeu? Não tem diferença nenhuma entre pensar grande e pensar pequeno. Então por que eu vou ficar pensando pequeno? A minha vida é essa e eu vou continuar assim, eu vou morrer assim. Não. Então é você, é o que eu falei ali, uma pequena decisão muda o seu destino. E às vezes são pequenas decisões, né? Então é o poder do hábito, o livro fala sobre isso, o poder do hábito, né? Um pequeno hábito muda tudo. E hábitos atômicos, né? Eu tenho ele aqui, os hábitos atômicos. Esse livro é legal, posso te emprestar. O poder do hábito é um pequeno hábito que reflete lá na frente, né? Uma pequena decisão vai refletir lá na frente. Então muita gente fala assim, essa pessoa ela conquistou porque foi fácil para ela ou porque ela já está... Não, eu acho que todo mundo pode começar ali do zero, né? Mas o pouco a pouco, passo a passo, o famoso 1%, 1%, essa é a palavra. É que faz a diferença. 1% faz uma diferença, imagina. Exatamente, vou te dar um exemplo aqui. A pessoa está aqui 5 anos e ela procrastinando, não aprendeu a língua ainda, não sabe falar, não se integrou, começa agora. Fala, eu vou começar a estudar. Eu vou me inscrever hoje. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde, vou me inscrever hoje. Então esse é 1%. Fui lá e fiz a inscrição. Ok, não quero, mas eu fui lá e já paguei os 50 euros, 100 euros. Então tem que ter decisão, a vida é feita de decisão, né? Se a gente não decidir, tem muita gente que fala assim, mas é fácil para quem está falando. A gente está aqui do lado de cá falando, é fácil. Começamos também. E também, nós todo dia a decisão a ser tomada, né? Cheguei sem saber falar a língua. Cheguei, nem sabia que eu ia morar aqui. Com 1 mês e meio, decidi morar na Bélgica. Pronto, tô aqui. Você decidiu abrir seu podcast aí, foi para mim, eu acho uma grande, fala assim, uma guerreira. Porque muita gente tem vontade e não toma decisão. Né? Então não é fácil estar na frente de uma câmera, falando para as pessoas, vai ter críticas, vai ter, né? Tem um lado positivo e negativo. Tem muitas. Isso que eu falo, então, a decisão que você tomou, que vai refletir lá na frente. E você não vai morrer se for negativo. Você não vai perder. Então, às vezes a gente tem que colocar também... O importante é que eu experimentei, eu fiz, exato. Entrei para dar certo, e a gente faz para que as coisas corram bem e dê certo. Exato. E também essa pessoa que chegou, está 5 anos aqui e quer tomar uma direção, uma decisão, ela tem que pensar assim, pega no papel, uma caneta e fala assim, o que eu vou perder? Eu vou morrer se eu tomar essa decisão aqui, abrir essa empresa? Eu vou falir? Eu vou perder meu casamento? Então coloca essas questões, porque às vezes a gente pensa grande, mas às vezes não vai perder muita coisa do fato de tentar. Igual você, abrir um podcast. Se não desse certo, vamos dizer, na pior das hipóteses, perdeu muita coisa? Não, só aprendizado, só cresceu, né? Aprender, a gente aprende todo. Aqui, eu com você aqui, por exemplo, essa conversa é um grande aprendizado, é uma escola, todos que sentam aqui, todos os The Best que sentam aqui, para mim é uma escola. Para mim também. É uma sessão, é uma aula, né? Cada um desenvolve as suas questões, as suas vidas. Exato. E vá lá. E aí, me diz, projetos novos? Projetos novos, muitos projetos novos aí. Tem? Novidades? Hoje a gente está, são duas áreas, né? A empresa de limpeza que está desenvolvendo, a Star Clean está crescendo, a gente abriu uma nova agência agora, não sei se eu te falei, a gente abriu uma nova agência. Eu ainda nem fui lá, mas vou dar um... Tem que vir, a gente vai fazer a inauguração, mas enfim, estamos crescendo, desenvolvendo a empresa, crescendo bastante, mas agora eu também estou bem focado nos projetos imobiliários aí, a gente tem uma meta grande até 2030. Rapaz, esse negócio aqui que é importante. Eu e meu irmão, a gente tá nesse mesmo projeto, desenvolvendo projeto imobiliário. E a gente acabou de fazer uma aquisição agora, projeto grande. E esse ano vai vir vários projetos, não vai ser só um, né? Então, hoje a gente já está com mais de 40 estúdios, né? Estúdios de casas. Sim. Então, é um volume grande, mas a gente quer crescer bastante. Então, é muita coisa vindo aí no ramo imobiliário. A gente já criou uma base bem sólida, testamos já, e é o que eu te falei, e funciona. Então, a gente já tem parceiros e tudo, mas tem bastante desafios aí, né? Mas verdade. Eu acho que... Muito trabalhinho, viu? Muito trabalhinho aí, viu? Muito. Mas eu acho que todo projeto, pequeno ou grande, você precisa de pessoas, né? Pra estar com você. Você não vai fazer esse podcast sozinho. Eu não vou... Então, quanto mais pessoas você consegue conectar, trazer para o projeto, é como se fosse uma engrenagem. Na bicicleta tem aquela engrenagem ali, as marchas, né? Quanto menor a marcha, é mais pesada, né? Sozinha ali, é você sozinha. Quanto maior você cresce a engrenagem, pessoas envolvidas que estão te ajudando,
mais leve. Mas fica mais leve, Fica né? mais leve. Ok, lidar com pessoas não é fácil, mas é a melhor escola que tem, porque todo mundo ganha nessa equipe, nesse time, é um time. E é tão satisfatório a gente estar ali, não é? Desenvolvendo um projeto onde você envolve pessoas e você vê todo mundo ali fazendo isso, mas todo mundo está crescendo, todo mundo está evoluindo e que você está ali colaborando com aquilo tudo. Exatamente. É satisfatório, não é? Não, com certeza. Por exemplo, o projeto imobiliário nosso aí, eu e meu irmão, a gente, né, fazemos aquisição, meu irmão se ocupa da renovação, porque é muito profissional, né? Renovação, Engenheiro, equipes, né? Engenheiro. E aí a gente tem uma pessoa que é a gestora dos projetos de Colivim, que ela gera tudo pra gente. Então ele é o chefe de gestão. Então imagina se no começo quem fazia isso era eu e meu irmão. Mas aí Gerir 40 estúdios, estúdios, mas Exato. gerir 40 estúdios, 40 isso é pessoas, mesmo. exato. É muita coisa. Mas a partir do momento que você delega, você tem mais força para ir mais longe, né? Para ir mais longe. Agora imagina que se a gente falasse, não, vamos fazer tudo, é meu. Esse dia eu estava conversando com alguém, a pessoa falou para mim assim, que tinha dificuldade, a família dela tinha dificuldade por exemplo, se você tem que delegar alguma coisa assim, tem que pagar a pessoa, tem um custo. Então você vai perder uma parte do bolo, vamos dizer. Mas se você tem dificuldade de compartilhar, então já é uma... Já divide as funções, já Exatamente. fica mais leve, mais... Fica leve, você tem, né? Aí você tem tempo para... E mais cabeças para pensar e tudo. Cabeça para pensar, tempo para passar com a família, com os filhos, desenvolver os projetos. Então é isso. É por isso que tem as viagens, hein? Por isso que tem viagem. Agora, se eu falasse que é tudo eu, ou tudo, né? Aí eu tenho que ficar preso no negócio, aí eu não cresço, aí é problema ali na frente, é um acidente na frente, né? É mais complicado. Não, eu prefiro viajar e aproveitar um pouco. E onde é que o Yuri Milhomem se vê nos próximos 5, vai lá, 10 anos? Eu diria bem longe do que a gente está aqui hoje. Aqui eu acho que eu vou crescer muito nos negócios, nos projetos, né? Claro que tem um desafio. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando eu falo eu e minha equipe, né? Quem está comigo. Eu tenho uma visão de que, tipo assim, tudo que Deus colocou na minha mão não é só para mim, é para ajudar pessoas a crescerem. E eu amo ver pessoas desenvolverem. Isso é uma coisa que eu tenho muito prazer, nesse barco ter pessoas comigo, né? Então eu me vejo assim, hoje eu não posso dar um número, vou falar e tal, mas a gente está desenvolvendo bastante projeto imobiliário na Bélgica, vai sair um pouco da Bélgica também. Eu focalizei muito aqui com uma niche que a gente falou, é difícil, mas é uma niche que eu tenho, como se diz, experiência, né? Vamos para Portugal. Daqui uns dias Vamos para Portugal. Espanha, exatamente, vamos para Portugal. Portugal é um país que eu amo. Eu sou apaixonada. Agora, a próxima semana eu estou lá em Portugal. Então, eu amo Portugal, é um lugar que eu tenho vontade de investir também. É muito gostoso Portugal, minha gente. Exatamente. A cultura, vai lá, o clima em Portugal é maravilhoso. É outro mundo. Praias, e as praias, cada praia lindíssimas. Vai lá, o povo também, né, caloroso, a nossa língua, a história, tem tudo a ver com a gente. É verdade. É como se diz, um pedacinho do Brasil ali mesmo, literalmente. Lá eu me sinto mesmo no Brasil e eu sou, assim, apaixonada por Portugal. É isso, Yuri. Olha, eu fiquei, assim, estou super contente de ter você aqui no The Best Cast. Eu também, obrigado pelo convite. Amei esse pedaço, muito rica a conversa de gente grande, hein? Então, vocês ouçam aí cada palavrinha dele, porque é mesmo aqui uma aula, viu? Uma aula de estar na Bélgica, de um empresário estar na Bélgica, como é que ele fez, como foi que ele errou e acertou. Ele deu muitas dicas, muitas coisas legais aí. Então, o objetivo é esse. Não, obrigado pelo convite. Esse podcast aí, ele tá, como se diz, está explodindo aí, né? Estão crescendo muito. Eu fico muito feliz de ver pessoas igual você que tá com essas ideias aí inspiradoras. E também eu quero ver brasileiros, igual eu, igual você, que estejam empreendendo e fazendo a diferença. É um orgulho muito grande para mim, da gente, da nossa nacionalidade, nosso povo brasileiro, fazer acontecer fora do Brasil. E ser diferente dos outros, né? Porque tem muita gente que vem e se perde no meio do percurso aí. A comunidade... Quer fazer igual, acha que o que fez igual, como a gente falou antes, Exato. né? Quer fazer igual e o que é igual para uma pessoa não é o melhor para nós também. Exato, e eu acho que todo mundo tem que saber que, é o que você acabou de falar, a gente é 8 milhões de pessoas bilhões de pessoas no planeta. Cada pessoa é diferente, cada pessoa é especial. E cada um tem um talento especial. Então a gente tem que sempre buscar o que eu posso contribuir
nessa vida, porque a gente não veio aqui por acaso, né? Então é isso aí, a pessoa, você, buscar entender quem que é você e para onde, o que você pode contribuir, porque a gente pode, de uma forma ou outra, contribuir e inspirar as pessoas. Inspirar pessoas. Pois é, eu acredito muito nisso e eu procuro, assim, tem horas que eu fico pensando, quem é a Paula, né? Quem é a Paula Dantas aqui para estar inspirando? Será que eu inspiro? Mas não, eu me inspiro em pessoas tão simples. Exato. E como é que as pessoas não vão inspirar? Como é que você não vai ser uma pessoa inspiradora? Exato. A gente está aqui fazendo o bem. Exato. E sem olhar quem. Não é isso? É verdade. Então, Yuri, vem cá. Obrigado. Muito obrigada. Gostei bastante desse pedacinho. Gente, assistam, curtam, se inscrevam no canal, que toda semana vai ter um negócio assim, viu? Conteúdo forte. Pra sacudir, tá bem? Obrigada, um beijo pra vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.